1 Coríntios capítulo 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 31. De todo o ensinamento de Paulo, creio que o princípio contido neste versículo é a suma de suas epístolas. Tudo na vida do apóstolo se resumia a glorificar o nome de Deus. Ao utilizar relatos da história de Israel, procurou dirigir os olhos dos coríntios a enxergar, através das alegorias do deserto, as mais ricas lições espirituais. Mesmo diante de manifestações sobrenaturais e da constante proteção divina, Deus não se agradou da maioria dos israelitas. A murmuração por alimento e água, a idolatria e a cobiça eram uma prova de que, apesar de todos terem saído do Egito, o coração de quase todos permanecia lá. Foi para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, que a história de Israel foi escrita com riqueza de detalhes. Podemos dizer que o Egito simboliza este mundo e seus prazeres temporários, e o deserto, o caminho estreito, o único que conduz à terra prometida. No entanto, o fato de apenas estar no deserto não é sinônimo de salvação. Quando Cristo foi tentado no deserto, ele venceu o apetite, a cobiça e a idolatria, justamente o que levou milhares de israelitas a serem destruídos pelo exterminador. Debilitado, fraco e faminto, Jesus confiou na provisão do Pai e, revestido de sua armadura, guerreou contra Satanás, munido das mais potentes armas do cristão: a oração, o jejum e a palavra de Deus. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. No mundo espiritual, todo aquele que, como Cristo, passa pelo batismo, segue para a segunda etapa, o deserto. É justamente no deserto que a nossa fé é provada e o fogo das aflições demonstram quem é ouro e quem é escória. Paulo compara a coluna de nuvem e a travessia do Mar Vermelho com o batismo e logo depois relata alguns fatos que aconteceram a Israel no deserto. Através do maná e do manancial da rocha, o povo recebeu provas inequívocas do cuidado de Deus. Ainda que em lugar inóspito e desprovido das necessidades básicas, Deus promete dar sustento ao seu povo, se tão somente nele confiar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Enumerando os pecados de Israel, Paulo declarou como em forma de mandamentos: primeiro, não cobicemos as coisas más. Segundo, não vos façais, pois, idólatras. Terceiro, e não pratiquemos a imoralidade. Quarto, não ponhamos o Senhor à prova. Quinto, nem murmureis. Todos aqueles que se recusaram a abandonar tais pecados não alcançaram a terra prometida. Confiando em seus corações enganosos, pensando estar de pé simplesmente pelo fato de estar no meio do povo de Deus, a esmagadora maioria caiu antes de chegar a Canaã. Hoje vivemos no mesmo contexto. Sob um disfarce sutil e discreto, Satanás faz parecer que estamos seguros. Ele não está preocupado que abandonemos a igreja, mas que permaneçamos nela indiferentes à vontade de Deus. Que nossos próprios interesses e vontades egoístas superem as coisas espirituais que de fato edificam. Que a oração, o jejum e o exame das Escrituras fiquem em segundo, terceiro ou em último plano, ou que sejam simplesmente ignorados. Então nossa comida, nossa bebida, o que vestimos, o que falamos, o que contemplamos, o que ouvimos, deixam de ser considerados para a glória de Deus e passam a ser rebaixados para a glória do nosso eu, nos impedindo de chegar à Canaã celestial. Não vos torneis causa de tropeço, amados. Não busquemos o nosso próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Eis o nosso maná, Cristo Jesus. E todos bebemos da mesma pedra espiritual, e a pedra é Cristo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Servir a Deus requer renúncia e abnegação. Estamos dispostos a crucificar o nosso eu por amor a Jesus e aos nossos semelhantes? Nos desertos desta vida,
confie no Senhor, que Ele lhe proverá livramento, de sorte que a tentação possais suportar. Então chegarás seguro à eternal terra prometida. Feliz semana, um só corpo em Cristo. Rosana Garcia Barros.